O artigo 17, parágrafo 1º e 3º da Lei Complementar 141, na verdade, regulamentam, ou têm a pretensão de regulamentar, o rateio a que se refere o artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Então, já estou mostrando o assento constitucional dessa norma da lei complementar. Além disso, esse artigo 17, quando fala da pactuação na CIT, na Comissão Intergestores Tripartite, em que a União participa, ali se fixa um conjunto de responsabilidades dos 3 níveis da federação. De novo, repito, o pactuado é obrigatório, ainda que excedente ao piso. Porque piso não é teto. Piso é patamar mínimo. A partir dele, se eu pactuei adicionalmente, eu me vinculo ao que eu pactuei. E vejam, o gasto mínimo material, que vai conter a ideia de cumprimento das obrigações legais e constitucionais de fazer, ultrapassa a mera contabilização formal. Qual que era a contabilização da União? O que aplicou no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Pergunto, e quando o IBGE recalculou o PIB há 2, 3 anos atrás, ampliando o PIB? Nós já buscamos a requantificação do que a União teria que gastar a mais nessa lógica de um piso da saúde? Não. Nós não propusemos à União que ela incorporasse no seu patamar aquilo que foi requantificação do valor do PIB, dada a nova metodologia do IBGE. E a gente aceita passivamente a União fazer manobra contábil com o dinheiro da saúde, descumprindo a pactuação intergestores. Então, é momento, sim, de fazer um movimento de constrangimento na via do judiciário, sobretudo na Justiça Federal, porque a União só é demandada na Justiça Federal. Então, se a União pactuou na CIT é a Comissão Intergestores Tripartite, ela tem de cumprir, ainda que, eventualmente, por força da emenda 86, o que foi pactuado seja, eventualmente, excedente. Gente, vamos lá. Eu me obriguei a pagar um determinado aluguel, num valor mínimo. Se outros compromissos contratuais foram assumidos acima daquilo, eu também me torno coobrigada naquilo. Eu estou fazendo um exemplo simples, besta, um exemplo primário, mas o pactuado é tão obrigatório quanto o piso. Agora, quer dizer que se bateu no piso, o pactuado deixa de existir? Se bateu no piso, o pactuado pode ser negado? Manter piso de atenção básica, manter o MAC, pode ser negado? Quer dizer, igual o ministro perguntou, o paciente do câncer vai ficar esperando meses sem cobertura? Então, ó, qual que é o grande legado? E esse aqui é um acórdão para a lei conhecer, acórdão desta última semana, dos últimos 10 dias. Esse é um acórdão de novembro do TCU, especificamente sobre a governança da esfera federativa do SUS. A União com os estados e municípios debateu o COAP, o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, nos estados que já o implementaram, que é Mato Grosso do Sul e Ceará. Então, esse acórdão tem que ser lido. Porque o TCU, nesse acórdão, mostra que a União não cumpre o que pactua. A União envolve os gestores municipais e os gestores estaduais num cipoal de portarias, todas muito difíceis de serem avaliadas, muita superposição, revogação. Ela não estrutura coisas claras, só portaria, 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 né, um emaranhado de portarias, e não cumpre o que pactua. Então, esse é o debate que o TCU já fez nesse acórdão. Citem todos os acórdãos do TCU na defesa de vocês. O TCU é a instância competente para fazer esses dados, a análise desses dados. Então, ó, acórdão TCU 2888, e aí o que a gente precisa reclamar? Reclamar o acesso à informação sobre o volume total de repasses pactuado. Viu, Diogo? O Ministério Público de Contas no Brasil inteiro pode promover esse debate, os tribunais de contas podem promover esse debate, porque o parágrafo 3º do artigo 17 diz que a informação está disponível para os conselhos da saúde e também para os tribunais de contas. Se a gente reclamar a transparência desses dados, a gente vai permitir, inclusive, que os prefeitos possam o quê? Fazer sua previsão orçamentária realista. Parar de botar dinheiro da prefeitura. E aí, com isso, ele vai poder exigir que a União repasse adequadamente o dinheiro. Se o município sabe o que de fato pode contar do repasse federal,
porque é obrigatório, é pactuado, caso venha menos dinheiro, teremos como exigi-lo. Quanto o município tem a receber? A União é obrigada a informar. Se não repassa, pode entrar com a demanda na Justiça Federal. Ah, mas a União já estourou o seu piso. Ora, por que pactuou na CIT o que não era capaz de suportar com seu piso? E piso não é teto. A União tem que ser obrigada a, de fato, encarar o financiamento da saúde, do Sistema Único de Saúde, como uma obrigação constitucional, e não como algo que ela pode falsear, que ela pode precatorizar, adiar indefinidamente. Bom, vale lembrar que as correções metodológicas do IBGE nos últimos anos sobre o comportamento do PIB também deveriam ter impactado o cálculo da emenda 29. E eu estudo o tema há algum tempo e não vi isso seriamente ser levado adiante. É um debate que também podemos pensar em propor exatamente para constranger, deputada, como é que o governo manda uma proposta de orçamento sem MAC, sem dotações para cobertura de média e alta complexidade e outras insuficiências. Então, assim, de onde tirar isso? Da compensação, da requantificação do PIB nos anos em que o IBGE fez isso. A gente tem que constranger as várias formas, né, os vários dados agregados. Então, a questão, é uma fraude à Constituição esse regime de piso-teto, em que chegou no piso, mesmo pactuado, vai ser ignorado, vai ser negado, vai ser descumprido. Eu me lembro da máxima do direito civil, pacta sunt servanda. Se a União pactuou na CIT, tem que cumprir. É despesa obrigatória, ainda que excedente ao piso. Nós temos que fazer, inclusive, Pessuto, jurisprudência nos nossos tribunais, na Justiça Federal. Se está pactuado, é obrigatório. Porque senão você vai deixar uma rede credenciada a descoberto, serviços que têm já sua programação de ocorrer, porque a União simplesmente se recusa a exceder o seu piso. E piso é piso, não é teto. Não é um patamar do qual ela não possa exceder para cumprir o pactuado. Que reveja a pactuação. Mas antes de rever a pactuação, que cumpra o que foi negociado na Comissão Intergestores. Olha, por fim, desculpem lhes ocupar, o debate é cansativo, vocês devem estar num senso de angústia muito grande. Eu tenho ainda alguns outros dados, vou trazer mais rapidamente, mas nessa fase de provocá-los à ação e não só, porque quem fica na defensiva soa como quem está errado. Me permitam falar desse modo, os gestores municipais, de tanto só se defenderem da judicialização de medicamentos, ficam parecendo como quem está agindo errado. Para reverter esse momento, é preciso colocar o problema na sua origem. Ao invés de atacar os sintomas isoladamente e na causa desse problema sério de má gestão do SUS. A má gestão do SUS é a falta de fazer a prestação de contas desses restos a pagar, de enfrentar o subfinanciamento federal, de fazer uma integração clara na CIT, na Comissão Intergestores. A gente tem que desbaratar essa governança, como o TCU bem disse. Então, também é preciso exigir compensação de quaisquer restos a pagar que tenham, de alguma forma, sido cancelados e que não tenham sido contabilizados, que tenham, claro, e que originalmente tenham sido contabilizados no piso. Sabe qual que é o inferno? Desculpem, às vezes, falar de forma simples, mas é que eu preciso que vocês entendam que isso é muito dramático. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Fazenda, veio dizendo que só é obrigado a compensar restos a pagar cancelados que foram gerados de 2013 para frente. Vocês conseguem entender que manobra jurídica infeliz o Ministério está fazendo? Ele está dizendo que todos aqueles empenhos pendentes de 2003 até 2012, se cancelar, vira literalmente fumaça. Porque o dever de compensar, na visão do governo federal, só surge com a Lei Complementar 141. E que a lei, em tese, não retroagiria para buscar os restos a pagar, que foram, na verdade, estabelecidos no regime da emenda 29. Qual que é a nossa interpretação de Ministério Público? O dever de compensar é da emenda 29. Não é da lei complementar 141. Não tem esse marco de só a partir de 2012, que se aconteceu o cancelamento em 2013. É importante ter clareza disso. Senão a gente vai perder 6, 7 bilhões de reais daquele estoque total de
13 bilhões que eu disse para vocês que existem. E que o governo não está compensando. Então, o que a gente precisa fazer em relação aos restos a pagar? Um regime jurídico. Então, precisamos, sim, Ministérios Públicos de Contas, federal, estadual, precisamos nos unir para exigir o quê? Um regime jurídico dos restos a pagar em ações e serviços públicos de saúde, para evitar a sua precatorização em rota de severo desvio de finalidade do Instituto. Se o resto a pagar foi cancelado, tem que compensar. E desde a emenda 29, não desde a Lei Complementar 141. Segundo, se ele está não processado, mas pendente de liquidação há mais de 2 exercícios, tem que apurar a prestação de contas e, se necessário, cancelar. Porque não é admissível o resto a pagar pendente de análise, sem liquidação, desde 2003. Isso é falha de gestão, se não desvio. E os restos a pagar liquidados têm que ser pagos. Imediatamente. Sem aquela demora, aquele processo de restringir pagamento. Bom, aqui era uma citação da Abrasco, que é do movimento sanitário, falando que o contingenciamento ia prejudicar os serviços ambulatoriais e hospitalares. Todo mundo sabe que o contingenciamento constrangeu. Aqui, aquele volume de 140 bilhões que o Conselho Federal de Medicina calculou de dotações existentes, mas não executadas. Tinha dinheiro no orçamento, não quis gastar. Tinha dotação. Agora a gente não tem nem dotação. A gente está no extremo oposto. Aqui na Folha de São Paulo, provando que a arrecadação da União cresceu vertiginosamente e o patamar do gasto mínimo em saúde se manteve estagnado em relação ao PIB. Isso aqui é da Folha de São Paulo, gente. A Receita Federal cresceu em um volume acelerado, enquanto o valor do gasto da União em saúde se manteve estagnado. Sabe o que nós dizemos em direito? É vedação de retrocesso. Na área da saúde, a gente precisa fazer uma interpretação de que vedação de retrocesso não é só extinção, vedar a extinção do direito, é também vedar a estagnação deliberada e motivada que retire a possibilidade do direito progredir. Vou repetir porque isso é muito importante. Eu sei que ainda os cansa um pouco, mas é importante. Vedação de retrocesso, quando a gente discute no judiciário, não é só proibir que haja a extinção de um direito, é também proibir que aquele direito fique estagnado de tal modo, abusivo e motivado, que retire a possibilidade fática desse direito progredir. Foi o que aconteceu com a saúde no SUS há 15 anos, desde a emenda 29. É uma estagnação que veio constrangendo a possibilidade desse direito progredir. Se o SUS se ampliou ao longo desses 15 anos, foi na conta dos municípios. Foi a partir da sobrecarga fiscal de custeio dos municípios. Bom, a queda do repasse federal, vários critérios, eu deixo para vocês lerem. Eu peço, a apresentação fica disponível para quem quiser. Então, tem vários critérios. Quem for entrar em juízo contra a União, esses argumentos ajudam a mostrar que quem se retraiu no repasse foi a União. Os municípios, muito pelo contrário, se expandiram muito. Esses são argumentos que nós usamos no nosso inquérito civil público lá em São Paulo. Aqui no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016, os deputados, o Senado, os deputados também, o Congresso já está ciente de que precisa tentar evitar o retrocesso. E isso, inclusive, saiu essa semana, a Lei 13.192, que assegurou que, pelo menos para 2015, não seria a emenda 86, seria ainda a emenda 29. Olha, essa tabela está pequenininha, mas eu só vou mostrar para vocês rapidamente. Em 2000, a União aplicava no SUS, no total de recursos da saúde, 60%. Em 2011, estudo do IPEA, órgão do próprio governo federal. Em 2011, caiu para 44%. 16%, 15%, 16% de queda da União. Gente, uma queda da União nesse volume, sendo que ela mais arrecadou, ela mais reconcentrou receita. Quem que suportou o peso disso? 14, que é o município aqui, 21, sobe para 29. Os municípios após a União são os que mais gastam. E os estados subiram de 18 para 25. Os municípios acresceram sua participação em 8%, os estados acresceram em 7% e a União regrediu 15% nesse período. Então, a União é
proporcionalmente regressiva no custeio do SUS. Regressiva. O TCU, então, esse é outro acórdão, eu peço, anotem para usarem na defesa de vocês. O TCU já apontou isso no acórdão, nesse processo, TC 32624-2013. O ministro relator era o Benjamin Ziller, nesse processo, e foi exatamente no processo análogo que eu apresentei uma representação da desobediência da União de no exercício de 2014. Esse é de 2013. Eu apresentei uma representação formal do descumprimento da Lei Complementar 141, dada a repercussão para os municípios do Estado de São Paulo, que eu fiz um levantamento do quanto eles estavam comprometidos só com as despesas em saúde. A partir desse relatório do TCU, relativo a 2013, pedi para o TCU investigar no que ele já está fazendo, que é o Fisc Saúde 2014. Ué, mas 2014? Bom, é porque o TCU está ainda em curso, era o processo mais próximo de ser julgado. Então, vai entrar nessa análise para sair mais rápido. Olha para vocês verem a tabela que o TCU apontou. Vejam vocês, se os restos a pagar, a depender de como se comportar, esse aqui é o orçamento não executado, aquelas dotações que existiam, mas que não foram executadas. É aqui que está os restos a pagar. Se os restos a pagar forem retirados, aqui, ó, restos a pagar cancelados, para quem trabalha com contabilidade, sabe que quando o número aparece entre parênteses, ele é negativo. Se eu tiro os restos a pagar em 2013, que é o exercício que o TCU está fiscalizando, houve déficit de aplicação mesmo formal. A União manipula seus números, inclusive no cancelamento de restos a pagar. O TCU tem ciência disso, e é prova documental para vocês usarem nas demandas que, porventura, venham a fazer na Justiça Federal. Vou repetir. Documento do TCU apontando que, a depender da forma de abordagem dos restos a pagar relativos a 2012, 2011, a forma de contabilização pode se tornar negativa. A União não aplica além do mínimo e, a depender da forma de tratar os restos a pagar, ela é deficitária. Aqui, sim, dá crime de responsabilidade do gestor. Aqui, sim, a gente tem a consequência da inelegibilidade desse gestor. Bom, vou finalizando aqui a comparação de orçamento disponível e executado sempre menor. A pergunta de piso-teto, eu tive a felicidade de escrever esse artigo com o professor Ingo Sarlet, pouco tempo depois da emenda 86. O professor Ingo Sarlet é juiz. Milita na defesa do direito à saúde do ponto de vista acadêmico como poucos. É um dos nossos professores mais respeitados no direito constitucional brasileiro. E, nesse debate, também trouxe a discussão de que a norma constitucional estabelece piso. E, se estiver acontecendo da sua interpretação ser tomada como teto, a gente tem que abrir os olhos para isso e impugnar judicialmente. Por que o município pode pagar 30% se o seu piso é 15%? Me permitam fazer uma brincadeira infeliz, mas é uma máxima da nossa cultura popular. Para todo esperto tem um otário. A União tem sido esperta e se evadido do gasto em saúde numa guerra fiscal de despesa às expensas dos municípios. Esse é um debate que tem que ser feito lucidamente, por isso o nosso inquérito civil público, aquele número que eu passei no início, ele tem 4 grandes finalidades, a gente traça isso aqui. O debate da regressividade do gasto federal em saúde. E aí, soluções para a gente realmente mudar esse cenário, além daquelas que eu já sugeri. Debater a inconstitucionalidade da ADRU, que tira 20% das receitas da Seguridade Social que poderiam suportar a demanda de gasto do SUS. Controlar essa regressividade falseada, deliberada, conforme os próprios dados do TCU. Chamar a União a lide, sim, em todas as demandas, fazer com que haja o deslocamento das demandas para a Justiça Federal. Não quero entupir a Justiça Federal de processo. Mas, se só a União pode incorporar medicamentos, se só a União faz a análise de registro na Anvisa, esse medicamento pode ser demandado na Justiça Estadual. Vejam, a competência do poder de polícia, de registro na Anvisa, é federal.
A competência de incorporação nas diretrizes terapêuticas e nos protocolos clínicos da União. Para entrar na Rename e no Renases, União. Para universalizar o acesso e pactuar o custeio, a União. Cabe manter essa demanda na Justiça Estadual? Tenho sustentado que, do ponto de vista processual, não cabe. Para medicamentos não incorporados e não registrados, deveríamos reorientar o foco da judicialização, por mais solidária que seja a responsabilidade do SUS, deveríamos reorientar isso para a Justiça Federal. Ora, se o município já suportou essas demandas, entrem com ação de regresso. É possível entrar com direito de regresso, tem precedentes da Justiça Federal, TRF da 2ª Região, alguns outros TRFs já têm feito isso muito claramente. Sobretudo para os medicamentos não incorporados, porque eles não estão incluídos nas regras de rateio pré-existentes. Só é possível usar esse raciocínio na sua perfeição para aquilo que é não incorporado, não registrado. Exatamente porque não está pactuado nas regras pré-existentes de rateio. Outra questão importante que a causa municipalista precisa fazer é fixar a interpretação do artigo 30, inciso 7 da Constituição. O que esse artigo nos diz? Que a competência de prestar saúde diretamente é do município, mas que a União e os estados têm que fazer o quê? Prestar assistência técnica e financeira. Então, exigir esses critérios de rateio que eu falava para vocês, o que foi pactuado na CIT, é obrigatório. E aqui realmente é a finalização da apresentação. Eu peço, sinceramente peço, todos os interessados nesse debate, que mudemos o fluxo dessa demanda, até mesmo em juízo de efetividade da saúde, para impor à União maiores ônus argumentativos em suas omissões e atrasos. Não há efetivamente uma omissão ou uma grande fragilidade de atuação dos municípios. Tem alguns desvios, tem necessidade de melhorar a gestão, certamente. Mas no custeio, o grande impasse é federal. E é um custeio, é um problema deliberado. Até para mostrar para vocês, a União é a única que não vai ser punida. Os demais entes deixam de receber transferências. Qual que é a sanção que a União sofre? Rigorosamente nenhuma. Enquanto não ajuizarmos na Justiça Federal, questionarmos no TCU, demandarmos as instâncias competentes, a União vai continuar sem qualquer punição. Ela quer mais é que o município responda sozinho na Justiça Estadual. Interessa à União manter aquele estoque de réis a pagar sem serem cancelados. Literalmente, a estratégia de deixar o problema cair no colo alheio e fazer de conta que não é com ela. Então, esse impasse é um impasse que a gente tem que debater em outro patamar. Por que a União não vai ser punida? Por que a gente não pode pensar o sistema da saúde como algo de responsabilidade plena dos 3 níveis da federação? E aí que eu trago o descumprimento federal do regime de gasto mínimo em saúde, tem que talvez até abordar a responsabilidade pessoal do gestor e implicar essas medidas compensatórias. É preciso buscar a conformidade constitucional da trajetória de regressividade proporcional do piso federal em saúde. Com a emenda 86 em curso, e os 2 ministros, o que saiu e o que entrou, dizendo que só paga até setembro, nós não vamos conseguir dar uma outra resposta para o problema. Se deixarmos a União sem nenhum questionamento na Justiça Federal, ela vai manter o seu padrão de conduta. Ela vai manter o seu padrão de desvio daquilo que é a sua obrigação constitucional. Então, é preciso exigir que não haja retrocesso no custeio da saúde, nem mesmo da educação. Para que façamos isso, a única forma é nos unindo. Vocês, gestores, podem provocar os órgãos de controle. Nós, Ministérios Públicos, estamos nos unindo, e eu dou testemunho disso. Mais uma vez, agradeço o Maurício, agradeço o Diogo, agradeço os colegas do Ministério Público Estadual, que lá em São Paulo também têm trabalhado muito conosco. Só falta os próprios gestores municipais principais prejudicados também provocarem as instâncias competentes. Eu sempre disse, e volto a dizer aqui, que quem melhor controla a licitação é o licitante, quem melhor controla o concurso é o candidato, quem melhor controla o fisco é o contribuinte, quem melhor controla o serviço público é o usuário. No problema do subfinanciamento da saúde, precisamos que os prefeitos controlem
a regressividade do gasto federal. Vocês são os principais afetados. O cidadão, infelizmente, não tem conhecimento desse quadro. Ou nos unimos nesse debate, ou ele vai, infelizmente, consumir bilhões de reais que farão muita falta exatamente para aquelas pessoas que, em setembro, vão procurar o SUS e não vão ter como serem atendidos. Agradeço mais uma vez o convite. É uma oportunidade imperdível estar aqui e espero que vocês se tornem conscientes de que, embora difícil, embora complexo, embora historicamente enviesado, esse é um momento em que temos a oportunidade de debater a transição da emenda 29 para a emenda 86, sem deixar esse passivo de quase 30 bilhões de reais a menos para a saúde. Se não defendemos, as próximas gerações certamente sentirão falta dessa defesa agora. Nossa omissão comprometerá o SUS até 2028, aliás, até 2018. Não dá para não agir. Não dá para não propor que a emenda 86 só passe a vigorar se zerarmos esse déficit histórico, que a emenda 29 foi mal interpretada, mal concebida. E mesmo a emenda 86 não pode ser aplicada para negar a pactuação federativa e para negar a eficácia da saúde, do direito à saúde. A emenda 86 é uma norma suscetível de controle de conformidade constitucional com texto permanente. Então, mesmo ela pode ser controlada. Cada um de vocês pode provocar o judiciário. Cada um de vocês pode provocar os parlamentares. É somente assim que esse debate se torna mais fácil, menos complexo, menos distante. Está faltando dinheiro para todas as políticas públicas, mas se faltar para a saúde, as pessoas vão morrer. Obrigada mais uma vez. Está aberto o momento de perguntas. Quem quiser falar, por favor, levante, se manifeste, que o nosso pessoal de apoio irá até vocês para levar o microfone. Nós restringiremos, em função do adiantado da hora, a 3 perguntas. Tá? Bom, muito boa tarde a todos e a todas, especialmente aos colegas prefeitos aqui presentes também. Quero cumprimentar a nossa palestrante e quero cumprimentar o Tribunal de Contas, através do nosso presidente, o Beto Herpes, e também ao conselheiro Dado, pela abertura que está dando de um tema que é sufocante para os municípios, de um tema que nós, prefeitos, estamos levantando há alguns anos já, e muitas vezes não encontramos o eco. E nós, a partir do ano passado, quando nós tivemos uma rodada de negociação e de visitas pelo Estado inteiro com o Ministério Público, a quem eu gostaria de cumprimentar aqui também, de Santa Catarina, quando nós fizemos por toda a região do Estado, acho que nós conseguimos dar alguns passos em direção a uma aproximação com relação à responsabilidade de quem? Eu vou dar o exemplo, no nosso município lá, a promotora que estava até poucos dias, saiu agora, desde aquela reunião ela não acionou mais o município em demandas de medicamentos. A promotora não fez mais isso. Alguns advogados continuaram fazendo, mas a promotora não acionou mais o município. Então, foi uma conquista, porque nós tínhamos muito disso. Continuamos recebendo, sim, como eu disse em off ali, no início, antes do início da nossa reunião, nós tivemos uma única ação de R$26 mil a um município, o nosso município de Itaió, que gasta 24, 25 para manter a saúde básica. E aí você tem que gastar 26 mil para um único cidadão. Não que ele não mereça e não que ele não precise, mas não é a responsabilidade do município. E isso a gente está já discutindo há muito tempo, só que muita gente interpreta isso como um choro dos prefeitos, né? Como o grito dos prefeitos, muitos que talvez não sabem nem administrar, segundo a opinião de muita gente. Então, a gente quer agradecer esse espaço, essa oportunidade. O Ministério Público de Santa Catarina já tem aberto para a gente discutir essas questões, já tem enxergado isso também conosco, de que não é só nossa essa responsabilidade. Agora, com essa abertura do Tribunal de Contas, já em outros momentos também tem acontecido isso, né? Nós tivemos aí o apoio da própria imprensa de Santa Catarina, que tem noticiado que a crise que está instalada nos municípios não é uma crise provocada pelos municípios, mas é uma crise provocada pela situação
difícil que está o país e pelo sistema, que é um sistema equivocado de distribuição de renda e de responsabilidades para os entes federados. Então, a gente quer agradecer essa oportunidade em nome dos municípios. Eu tenho certeza que cada prefeito, cada gestor público da saúde que está aqui também compartilha desse nosso, entre aspas, aqui, aplauso pela iniciativa e pela oportunidade de nós estarmos discutindo esse assunto. Gostaria de também fazer uma colocação. Foi citado aqui de que nós temos o previsto constitucional de 15% da saúde. O tribunal até citou quase 29%. Nós, no ano de 2014, para se ter uma ideia, 968 milhões dos municípios catarinenses foi gasto a mais do que os 15% da responsabilidade nossa na saúde. 968 milhões foram gastos a mais. Na educação, a nossa responsabilidade é 25%, vai 29%, vai 30%. Então, sobra realmente poucos recursos para as outras áreas e para as outras atividades que são inerentes à gestão pública municipal. Se a gente começar a falar dos nossos programas que temos, como é o caso o SAMU, por exemplo, os municípios têm que bancar 35%, mas aí já começa o programa de saúde bucal, os municípios bancam praticamente a metade. A farmácia básica, os municípios já estão quase com 65% da farmácia básica é mantida pelo município. Os ESFs, que foi um programa que iniciou em 2001, se não me engano, com repasse de R$ 4.500, hoje nós estamos recebendo 7.100 e alguma coisa desse programa. Então, realmente, nós não temos a condição de poder estar fazendo aquilo que a nossa população merece. Os ESFs, quando começou, aquilo que o governo federal praticamente repassava, cobria quase que a despesa, ou praticamente toda a despesa de pessoal dos nossos programas. E hoje, aquilo que era um programa virou uma estratégia, virou uma obrigatoriedade, e nós fomos, duvido que não foi eu que assinei na época como prefeito, mas os prefeitos foram e estão sendo sempre coagidos a participarem desses programas, sob pena de serem prejudicados em outras situações. E nós depois não temos mais como devolver, deputada Carmen, não temos mais como entregar. A população precisa disso. E olha quanto aumentou o salário dos profissionais, olha quanto aumentou toda a estrutura. Então, nós precisávamos ter também, não sei de que forma pudesse ser visto isso, mas nós precisávamos ter uma garantia de que, a partir do momento que se cria um programa desse, no mínimo, o indexador anual da inflação, porque nós assumimos isso para nós. E nós temos que aplicar a inflação, ela vem para as nossas despesas, e nós não recebemos repasse sequer o mínimo estabelecido, quanto mais uma garantia constitucional de que o repasse pudesse ser, pelo menos, indexado com o valor da inflação. Gostaria de fazer uma colocação com relação às demandas judiciais, aí, como disse a senhora, de puxar o fio, né, da meado judicial. A parte legítima disso, nós temos os municípios. Eu gostaria de saber as associações de municípios, federal também, porque nós temos, ela pode demandar em nome de todos os municípios associados, a Federação Catarinense pode demandar em nome dos municípios associados, ou é município individualmente que tem que fazer. Quem é a parte legítima para esse acionamento judicial? Não sei se a senhora poderia nos encaminhar. Na verdade, as associações elas até podem, nas questões de caráter transindividual, né? Situações específicas de valores a serem mensurados, cada município por si só. Mas essa pactuação na CIT, buscar informação do quanto cada município teria a receber, que não está recebendo, num primeiro momento, a ideia é buscar informação e, a partir dela, nos últimos 5 anos, o que deixou de receber, tentar verificar a possibilidade de trazer isso para si. Agora, eu penso também que caberia o nosso papel como Ministério Público de também provocar essa transparência ativa, por isso que eu sugeri a reformulação do CIOPS,
Por isso que eu acho tão importante os próprios tribunais de contas também, no âmbito de cada estado, os municípios catarinenses, se o TCE daqui pleiteia a informação junto ao Ministério da Saúde, até para propor aos municípios que melhor formulem seu planejamento orçamentário do SUS, desonera um pouco a questão de evitar que tudo pare no judiciário. E tem essa mesma capacidade de articular o controle. Quando a gente fala em restos a pagar, é uma coisa que abrange para todos os municípios, né? Então, essa seria uma ação que talvez poderia ser... Até porque aí é um único processo, é uma demanda, digamos, de entidade que represente os municípios brasileiros e que pudesse ter, ao mesmo tempo, a decisão para todos os municípios, né? O problema de uma única demanda é porque ela se torna exatamente muito onerosa para o próprio juiz decidir, e é sempre perigoso. A gente tem pensado, do ponto de vista do Ministério Público Federal mesmo, em uma estratégia que dilua a responsabilidade nos estados, estado por estado. Demandar uma única vez, se a gente perde, perde também uma única vez. A gente tem pensado, claro, os municípios têm que buscar, inclusive, aquilo que já suportaram de medicamentos não incluídos nas listas oficiais e tudo mais. Mas essa reflexão do regime jurídico dos réis a pagar, a função constitucional do Ministério Público também permite que a gente faça esse debate. Não precisa também ter uma corrida para judicializar todos os aspectos. Eu abordei muito amplo, né? Mas o regime jurídico dos réis a pagar, nós podemos propor, no âmbito dos ministérios públicos, os colegas estaduais também, de modo a não onerar individualmente cada município. Mas é importante a gente fixar regime jurídico. Se o resto a pagar não está liquidado, mas ele está pendente desde 2003, está pendente há mais de 2 exercícios, a gente vai pedir para que haja uma prestação de contas mais rigorosa e, eventualmente, o cancelamento. Então, assim, a gente vai responsabilizar também esse processo de prestação de contas que não é suficiente. Por outro lado, se o resto a pagar ele foi cancelado e não foi compensado, é claro que isso vai beneficiar a capacidade dos municípios de receberem mais recursos. E se o resto a pagar já está liquidado, o que a gente pretende é que pague imediatamente, que não faça atraso de repasse. É nessa perspectiva que a gente pode se somar e contribuir de lado a lado. Mas as associações de municípios são sempre bem-vindas, sim. Que bom, acho que nesse sentido nós temos aí com alguns, né, o nosso diretor da FECAM, nossos diretores da FECAM, e que também estão participando, e eu tenho certeza que a FECAM fará o início desse, né, em conjunto com o Tribunal de Contas, Ministério Público, essa conversa para que a gente possa estar acionando isso, e agradecemos a todos. Lembramos aos senhores que as próximas perguntas pediríamos que sejam restritas ao tempo de 1 minuto, para podermos aproveitar melhor aqui nosso tempo, por gentileza. Boa tarde, Fabrício Alves, prefeito de Lauro Miller. Cumprimentar a mesa, secretária, o Dado, todos do tribunal, os prefeitos aqui presentes. Eu tenho 2 perguntas só para colaborar. E pela primeira vez, nós, prefeitos, temos a satisfação de escutar que realmente o município está sendo sacrificado na questão da saúde, com bastante consciência, como a senhora pôde passar para todos. Para completar e acrescentar, que eu acho que é importante, Lauro Miller tem um hospital municipal, onde gastamos 10% da nossa receita, 2013, 34% em saúde, e a carga realmente tem ficado cada vez maior. A própria exigência, né, dos exames, os tipos de exames têm aumentado muito o custo da saúde, e nós devemos sair daqui com uma agenda já programada, eu acho que é importante, para a própria orientação dos municípios nessa questão, da questão jurídica e do que nós vamos fazer. Mas, como a senhora falou, de assuntos e demandas que desde 2003 estão sendo feitas erradas, eu acho que não é uma coisa pequena. Então, o Tribunal de Contas, a FECAM e o Ministério Público também, para orientar também as prefeituras de como fazer. Nem todas têm um departamento jurídico e o tempo também para poder fazer isso e ter orientação. Acho que era bom daqui marcar um próximo passo para também orientar os municípios nessa questão.
E sobre a questão dos remédios judiciais, né, do medicamento, nosso município está aí já em R$26 mil por mês, e nós não temos mais condições, não suportamos financeiramente essa carga, mas sempre a promotora diz que o prefeito está mais perto, então não vamos mandar o município pagar. E se a senhora tem um entendimento, que como eu escutei você falando aqui, minha primeira pergunta, se lá, nos pequenos municípios, né, lá tem 15 mil habitantes, se também o Ministério Público não deveria agir ou pensar da mesma forma, porque se é mais fácil, mais rápido acionar o prefeito, né? E, inclusive, as contas da prefeitura estariam à disposição para ver se tem esse recurso, se é possível entrar com as ações, já que a saúde do cidadão está em primeiro, mas se não tem um recurso, se não teríamos que todos, né, tomar uma atitude conjunta, né, e de não onerar a prefeitura cada vez mais também nessa questão. Sua fala, eu não me lembro o nome, desculpe-me. Fabrício. Fabrício. Sua fala tem dois aspectos, e eu queria explorar ambos. Municípios pequenos manterem estruturas hospitalares não é recomendável por causa do ganho de escala. É muito importante a gente fazer uma racionalização das despesas de atenção secundária, hospitalar, em pequenos municípios. No Estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário adjunto de saúde, e ele me deu um dado alarmante. De 600 hospitais, ou do próprio Estado, ou credenciados, conveniados na rede SUS, 600 hospitais, só 150 realmente eram necessários. Do ponto de vista de ociosidade das vagas de leitos e também do ponto de vista do custo diante do tempo de internação e tudo mais. Então, vocês vejam, se em São Paulo, que é um estado populoso, com demanda expressiva de atendimentos hospitalares, há um excesso de unidades hospitalares de 450, ou seja, de 3/4, a gente deveria racionalizar 3/4 da rede de hospitais. A nossa perspectiva, claro, não é só falta de dinheiro, é também a falta de gestão para conseguir fazer essa redução progressiva do número de hospitais, fazer com que a população entenda que não é bonito ter um hospital em cada município. É um processo de convencimento. Não pode deixar aquela moda de ter que ter uma maternidade para chamar de sua. Custa muito caro manter anestesiologista. É muito caro manter equipe de plantão. Município pequeno não suporta manter estrutura hospitalar. Por isso, o SUS é fundado na perspectiva da regionalização. Sem rede de regionalização, de atendimento regionalizado, a atenção secundária é caríssima. Tem que ter ganho de escala. Não é a falha do seu município, caro gestor, é uma falha do sistema. O COAP não funciona, os consórcios intermunicipais precisam ser aprimorados. Mas deixar o pequeno município administrar sozinho o hospital realmente é uma receita para o dinheiro realmente nunca ser suficiente. É impossível administrar hospital em município com menos de 50 mil habitantes. Esse é um padrão do próprio Ministério da Saúde. Não podemos imaginar hospitais em municípios inferiores a 50 mil habitantes. Esse é um problema. Não vai se resolver também rápido. Não quero isso, mas eu queria pontuar esse aspecto. É muito difícil para o senhor administrar, se não, no médio prazo, enfrentar esse dreno de dinheiro. O custo do leito hospitalar em pequenos municípios é 5 vezes mais caro do que em grandes municípios pela questão do ganho de escala. O segundo aspecto é o convencimento dos colegas de Ministério Público, os promotores de justiça nas comarcas, mesmo os colegas procuradores da República, é um processo que temos feito. É um processo de diálogo, é um processo de construção de novas interpretações. Sair da perspectiva de que o gestor municipal é sempre o errado da relação na oferta de serviços de saúde e caminhar para uma outra perspectiva de composição do problema vai tomar um pouquinho de tempo. Mas não tenha dúvida, Fabrício, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas e mesmo os juízes com quem tenho tido a oportunidade de conversar, estão todos saturados do modelo de judicialização da saúde nos moldes em que se encontra. Com todos os colegas com quem tenho conversado, eu tive a oportunidade, no início desse mês, de ir num curso de capacitação com 200 colegas do país inteiro. Esses colegas são os coordenadores dos núcleos de apoio, dos centros de apoio operacional de saúde do país inteiro.
200 promotores e procuradores da República na área de saúde do país inteiro. E todos ouviram esse mesmo debate. O grande problema na oferta de saúde hoje é a falta do dinheiro federal. Os municípios já estão sobrecarregados. Então, aos poucos, vamos convencendo um por um. É um processo de convencimento, é um processo de formação de um regime jurídico, de uma interpretação. Talvez, se os próprios prefeitos também chamarem para conversar como feito, apresentar um pouco mais de clareza da sua execução orçamentária, criar comissões de apoio para as decisões judiciais. Alguns estados criaram, inclusive, estruturas de apoio com servidores da área de médica, etc., e tal, para ajudar a analisar os próprios pedidos de liminares. Se não há aqui em Santa Catarina, é um passo. É um processo lento de convencimento, mas, no país, a judicialização da saúde, como hoje está, é um debate saturado. Estamos procurando soluções. Todos. Não é a Hélida falando, o país inteiro sabe que precisa repensar esse tema. Pelo menos enfrentá-lo de forma diferente. Certo. Hélida, eu peço que nenhum dos senhores que estão aqui se calem, né, diante dessa situação, que a gente tome providências. É dizer que a organização da rede de hospitais, se não consegue ser feita pelo governo federal ou estadual, eu não tenho como fazer, mas eu tenho que manter o meu hospital que a população precisa. Tenho até medo de programas tipo Rede Cegonha, onde os hospitais entraram e tiveram que sair do programa, quer dizer que a solução foi pior do que a saída. E a nossa sensação como prefeito aqui, e quando se vai em Brasília, principalmente, é que se tem 100 pessoas, 10 estão a favor de elaborar o teu projeto e 90 estão lá para te criar obstáculo para te não chegar no recurso ou chegar a concluir. Então, realmente, é uma questão de gestão. Talvez o momento que o país viva seja muito importante para a gente debater isso e mudar essas questões. E, realmente, é o povo, né, clamando pela saúde. Eu acho que nós estamos fazendo aqui uma bela discussão. Muito obrigado. Senhores, vamos, infelizmente, encerrar o momento das perguntas para a gente poder continuar o nosso evento, né? Eu gostaria de convidar o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Luiz Roberto Herbes, para fazer a entrega do certificado de palestrante à doutora Hélida. E agradecemos a doutora Hélida também. Damos por encerrada essa primeira etapa. Eu só quero, antes de convidar para o Coffee Break, eu só quero muito rapidamente fazer um agradecimento todo especial à doutora Hélida e dizer a ela que quando eu, o doutor Renato Costa e o doutor Tramontim estivemos no seu gabinete, alguns meses atrás, e começamos a conversar sobre saúde pública, eu disse para os dois, quando estávamos voltando para cá, que o seu conhecimento não poderia ficar restrito ao seu gabinete. Que esse seu conhecimento tem que ser capilarizado para os gestores municipais e, principalmente, aqui em Santa Catarina, eles tivessem conhecimento da tese que está sendo criada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público dos Tribunais de Contas. E a Carmen, aqui, nós conversando aqui em algumas situações que nós passamos, que vocês passam, a Hélida está quebrando com a fala dela aqui alguns dogmas da gestão em saúde pública e, como disse a Carmen, ainda bem que não fomos nós que falamos, né? Ainda bem que é a Hélida que está falando. Então, assim, a gente fica feliz e te agradeço de coração a tua participação e dizer que assim, vá para esse Brasil todo explanar o que você explanou hoje aqui para nós. É muito importante, não para os gestores, mas para o povo brasileiro. Antes da gente ir para o coffee break, eu gostaria de passar a palavra rapidamente ao doutor Diogo, que queria falar alguma coisa. Não, olha o que eu gostaria de falar iria ocupar realmente muito tempo. Então, eu aproveito a oportunidade apenas para agradecer à doutora Hélida. Ela é um dos melhores quadros do Ministério Público de Contas brasileiro, tem auxiliado na Associação Nacional do Ministério Público de Contas. E, bom, para não dizer que eu não falei de flores, e aproveitando que o presidente e o conselheiro Xerém estão aqui, e também, bom, já não tem mais, mas tinha colegas aqui também, conselheiros substitutos, acho que os tribunais de contas, eles também, se é para encarar essa empreitada com seriedade, eles também têm que fazer a sua parte, e não têm feito. Nós temos condições plenas de produzirmos materiais
documentos, subsídios que podem ser aproveitados pelo gestor público municipal e estadual nesse enfrentamento com a União, que nunca é um enfrentamento fácil, e nós não temos feito isso. Pelo contrário, ainda há uma tendência muito forte dos tribunais de contas de não revelarem aquilo que deve ser revelado, e essa discrepância ela é sentida por todos nós. Por exemplo, se considerarmos a forma extremamente, exageradamente distinta com que são tratadas as contas do governador e as contas dos prefeitos, né? Então, o Estado de Santa Catarina, há 25 anos, não aplica o mínimo constitucional em educação, e esse Tribunal de Contas teve coragem de dizê-lo uma vez só, e mesmo depois que o disse, não levou isso adiante. Provavelmente nunca mais vai dizê-lo. Então, se é para falarmos de encarar essa empreitada de maneira séria, esta seriedade, dela devemos nos incorporar, todos nós, membros do Ministério Público de Contas, conselheiros do Tribunal de Contas, técnicos desta casa, todos nós mesmos. E algo para que também não fiquemos aqui com a impressão de que há vítimas, ou pelo menos vítimas absolutas nesse processo. Somos todos um pouco culpados, né? Há anos, eu trabalho há quase 20 anos no controle externo, há cerca de 10 no Ministério Público, e, olha, é uma dificuldade gigantesca de convencer os municípios a formarem, a fazerem concursos para terem um corpo jurídico. Nós conseguimos passar, depois de quase 10 anos de tramitação, uma consulta que dizia que as câmaras de vereadores tinham que ter advogados, né? Esse advogado ele não está lá só para marcar ponto e não fazer nada, ele tem que ser cobrado, e a mesma coisa vale para os municípios. Então, senhores prefeitos, presidentes de câmaras, se aparelhem melhor para enfrentar a União. A doutora Hélida aqui nos exemplificou N possibilidades de questionamento judicial, e vocês não vão fazer isso com advogados comissionados que estão muitas vezes lá sem saber sequer o que devem fazer, e eu vejo isso pelo teor dos documentos, dos materiais escritos que eles remetem a nós, coisas horrorosas. Ou então com empresas contratadas, porque são padrinhos, são parentes desse ou daquele, enfim. Gente, vamos encarar esse negócio com seriedade. Não há vítimas aqui. Somos todos corresponsáveis por essa avacalhação federativa, financeira e orçamentária que marca o Estado brasileiro como um todo. O que estamos vendo na União hoje acontece e vai acontecer pior nos estados e nos municípios, e todos nós temos a nossa cota de responsabilidade. Era isso. Obrigado. Damos por encerrada essa primeira etapa do evento. Informamos a todos que está sendo servido no coffee break e que nosso intervalo será de 10 minutos, ok? Para podermos retomar aqui a segunda etapa dos trabalhos.